comentaristas da Plim Plim, depois do jogo, eles que transmitiram a partida, comentaram aí a vitória do Verdão no Allianz Parque. A gente vai assistir aí o que eles falaram, o que será que disseram, será que o Palmeiras está aí com a mão na taça, será que o Palmeiras tem chance de ganhar? Mão na taça também é forçar, né? Mas pra mim nada desse tipo aí é forçar não, porque eu sei que o Palmeiras vai ser campeão, estou confiante. Agora você, meu caro gafanhoto, que não está acreditando, assista o que eles vão falar agora. Especialmente por causa do Estevão, porque é o tipo de jogador que me encanta, Guga. Um grande abraço, bem-vindo, meus amigos. A mim também, tô contigo, fechado contigo, Diniz. Um abração pro Gonza, pro Alex, nosso meia. Eu queria abrir aqui, antes de distribuir para os caras que analisam, leem o jogo muito melhor do que eu, que foi uma noite de protesto, né? O torcedor sai feliz, de barriga cheia, pelo que vê do Estevão, pela vitória, mas assim, jogadores não tiveram os nomes cantados antes da bola rolar. No intervalo, a torcida voltou a reclamar do número de folga dado pelo Abel, né, nas últimas datas FIFA, etc. Os resultados que não acompanharam o desempenho do Palmeiras em grande parte, maior parte da temporada. E eu queria chamar a atenção para a liderança do Botafogo e essa briga com o Palmeiras, gente. O Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato, a segunda melhor defesa, é o time que mais cria oportunidades e depois dessas 35 finalizações, acho que dificilmente vai ter esse dado alcançado até a 38ª rodada. E ainda assim está atrás do Botafogo, da medida da competência do Botafogo e do alto nível da disputa pela primeira colocação. Porque o Palmeiras está vivo, segue vivo, vai ter um confronto direto com o Botafogo em casa, mas ainda assim não é suficiente. Um time que perdeu uma partida só aqui no ano todo, com mais de 83% de aproveitamento dos pontos, não é o líder do campeonato. Quer dizer, é uma disputa de alto nível. Boa noite, Serginho. Boa noite, Ricardinho. Mas a justiça do jogo, muitas vezes, né, o futebol dá um bico na numeralha, mas hoje venceu o melhor. Sem dúvida. Nem para discutir. Boa noite. Boa noite, Guga, Serginho, um abraço para todos lá do Troca. Hoje, depois desse resultado, o Palmeiras está no páreo e vai ter mais uma folguinha, né, Guga? Porque dá para conseguir mais uma folguinha. Aí vai ter data FIFA. Isso tem rendido a assunto. Mas vai ter mais uma folguinha. O Alex sabe, depois de um resultado desse, né? Mas essa questão da folga é uma justificativa de uma cobrança de um time que tem alto nível, que tem competência e que empatou com Fortaleza, como nós falamos na transmissão, e que acabou perdendo o clássico contra o Corinthians. E aí vem toda uma pressão, né? E hoje, com 0-0 no primeiro tempo, a torcida no intervalo acabou se pronunciando, né? Acabou pegando no pé dos jogadores. Mas a verdade é que o Palmeiras mereceu o resultado. Num primeiro tempo começou melhor que o Grêmio, teve 2 ou 3 oportunidades. O Marquezinho já fez uma grande defesa na cabeçada do Gustavo Gomes. Se equivocou num lance ali que a bola deu na trave, mas a verdade é que ele foi o destaque do Grêmio no jogo todo pelas defesas que ele fez. Eu não lembro realmente de ter feito um jogo, até de ter jogado uma partida com 35 finalizações, né? Muitas finalizações. O Palmeiras não conseguia transformar em resultado tanta produtividade, principalmente no segundo tempo, que o Estevão realmente foi o destaque, não só por ter feito o gol da vitória, mas porque individualmente ele incomodou a defesa do Grêmio. Ele fez a defesa do Grêmio tentar pará-lo de alguma forma, mas não conseguiu. Era Reinaldo, era a cobertura do Gemerson, depois trocou o marcador aqui do lado, trocou o volante e não conseguiu marcar o Estevão. Ele fez a diferença. Acho que o Rafael Veiga, antes de sentir um incômodozinho, também fez uma boa partida no meio campo. E foi de um Palmeiras que atropelou no segundo tempo, né? Como a gente fala no futebol, o Grêmio, que acho que se acanhou, né? O Serginho falou isso na transmissão. Acho que a postura do Grêmio também ela não foi boa nesse sentido, porque quando você vem jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, um time de qualidade, que joga em velocidade, e você não tem a iniciativa de pelo menos incomodá-lo com a bola, de roubar a bola e de contra-atacar, de poder buscar uma jogada pelo menos aguda, né? E acho que essa foi a jogada aí do ataque do Grêmio no segundo tempo, que foi a finalização do Soteldo, que foi por cima do gol. Você, lógico, vai ter o prejuízo de ser pressionado e de números de finalizações. Então,
Acho que foi merecida a vitória do Palmeiras e vou dizer, né, pelo número de finalizações e pela atuação do Marquezinho, ficou barato esse 1-0 porque o placar poderia ter sido maior. Sérgio Xavier, você sabe que eu tenho um amigo, você o conhece, eu vou preservar o nome dele porque não pedi autorização para citá-lo, mas eu o chamo de Tchê, porque ele é gaúcho, ele é nada mais simbólico do que chamá-lo de Tchê. Ele achou que o Marquezinho poderia ter feito algo melhor. A gente já vai ver o gol do Palmeiras espalmando talvez para o lado. Não sei se o chute do Dudu foi muito forte, ele fez o possível, mas ele foi personagem do jogo. Esse bombardeio aí só não consagrou, ninguém vai se lembrar do Marquezinho ao longo da história, porque o jogo terminou 1-0 e o placar muitas vezes resume a história da partida e apaga, né, o brilho do goleiro que foi vazado. Palmeiras venceu. Mas o que trabalhou o tal do argentino, hein? Boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite aos companheiros do Rio também. Olha, se a gente pensar um pouco no que os dois técnicos tinham de proposta, dá para dizer que o Abel tinha uma ideia de como tentar ganhar do Grêmio de um jeito diferente, mudando o time, né? Então ele tira o Richard Rios, coloca dois jogadores de meio, Maurício e Rafael Veiga, e quando eles começam a se aproximar ali perto da área, eles começam a provocar dúvida na marcação do Grêmio. O que o Reinaldo faz? O Reinaldo está lá marcando o Estevão, ele tem que ficar por lá. E sempre tem que ter mais alguém. O Reinaldo não pode marcar sozinho o Estevão. E aí começa a aparecer muito buraco no meio da área. Esse monte de finalizações são finalizações geralmente na entrada da área, porque o Grêmio não conseguia tapar o buraco das laterais e tapar o buraco do meio da área. O que o Ricardinho tocou no assunto, né, é que assim, você tem que ter uma proposta ofensiva para justamente não ficar nesse jogo só de massacre, que foi o que aconteceu. Então, assim, hoje a gente viu realmente um Palmeiras avassalador e também a gente viu um Grêmio, olha, constrangedor. Eu acho que essa é a palavra que ficou sobre a atuação do Grêmio, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo não foi bom, hein? O primeiro tempo do Grêmio também não foi bom. Mas o segundo é horroroso, né? O segundo tem que ser discutido, né? Pela grandeza, pelo tamanho do Grêmio tudo. e até pelas competências que ele tem, apesar de estar brigando na metade de baixo da tabela, ele poderia... Você lembra que o Fortaleza veio jogar aqui? Fortaleza veio, fez um jogo ótimo, né? Jogo de lá, cá, etc. Difícil, mas assim, você tem que jogar contra o Palmeiras. Você não pode não jogar. Ô, Guga. Diniz, Alex, Gonza, vocês acham que o Marquezinho poderia ter espalmado para a linha de fundo ou ele fez o possível? Eu não vi falha do goleiro do Grêmio, não. Vocês viram? Eu acho que até a gente vai discordar aqui, pelo que eu olhei para eles aqui na conversa. Eu acho que dava para ter feito melhor. Não era uma defesa fácil, mas acho que dava para ter feito melhor. Eu acho que ele espalma mal a bola. Mas o erro maior para mim é do Reinaldo, que dormiu no ponto ali na marcação do Estevão, né? Ele tinha que estar mais atento ali no rebote. Mas quero ouvi-lo, Alex. E antes, só dar uma informação, acho que vocês não ouviram aqui, eu dei a informação no começo do programa. Ricardinho citou ali que não se lembrava, né, de ter participado, ter visto um jogo com 35 finalizações de um time. Tivemos nesse campeonato um jogo com 35 finalizações do Corinthians contra o Juventude no empate por 1-1. Lá na Neoquímica Arena. O Corinthians naquele jogo também finalizou 35 Mas foi aquele vezes. Jogo que foram 2 expulsos do Juventude, não foi? Exato, o Juventude teve 2 jogadores a menos. Exatamente. Ali em boa parte da partida. Agora 11 contra 11 ainda chama mais atenção. Mas queria ouvi-los, Alex Gonza, sobre o Marquezinho. Pode falar, Gonza. Bom, vamos lá. Primeiro um abração enorme pro Guga, pro Ricardinho, pro Serginho. Prazer falar com vocês. Olha, eu acho que seria um pouco de exagero a gente atribuir, depois de uma atuação dessa do Marquezinho, a gente ser tão rigoroso na análise. Eu acho que a bola veio muito rápida, veio rasteira, não veio em cima dele, ele tem que esticar o braço. E acho que, concordo contigo, Diniz, a falha do Reinaldo. O Reinaldo, você marcando, segurando, agarrando o Estevão, já é difícil. Se você dá as costas e você se distrai e permite que ele fique livre, ele vai fazer o gol, ele vai definir. Então, talvez se o Reinaldo tivesse um pouco mais ligado, tivesse acompanhando ali um pouquinho mais a movimentação do Estevão, ele pudesse aliviar essa bola. Eu fiquei com a impressão, vendo, cada vez que eu vejo esse lance, eu acho que era uma bola que talvez fosse possível ele agarrar até, sabe? Não soltar. Ele já vai com
com a cabeça feita para espalmar, mas é difícil, né? Eu acho uma bola difícil, ela dá uma quicada antes, assim, você vê que ele já pega ela com os braços já mais esticados, assim, enfim, bola super difícil. Eu não acho que daria para encaixar, não dá, acho que colocar na conta como falha, eu acredito não, a bola veio difícil, sim, pelo Dudu. Para fechar com vocês aí, meus amigos, vocês estão aí no Allianz Parque, né, e sentiram o clima muito mais do que nós aqui na TV. Mas confesso que me incomodou um pouco, quem sou eu para criticar torcidas, né, ser sommelier de torcida. Mas as vaias no intervalo me incomodam um pouco, sabe, pela situação do Palmeiras no campeonato, pelo tanto que o time tem feito no ano. É verdade que é um ano de conquista para os padrões do Palmeiras dos últimos anos, só de um campeonato paulista. Ainda assim, é um time que foi eliminado pelo Botafogo, tem um time fortíssimo na Libertadores e fez um duelo super equilibrado, né, com o Botafogo. A mesma coisa aconteceu com o Flamengo. Então, acho que é um pouco de... acho que há um pouco de exagero nessa cobrança aí. Mas queria ouvi-los. É uma interpretação. E assim, eu acho que a cobrança vem muito em cima dos 8 reforços e dos 200 milhões. O Palmeiras ganhava título sendo questionado que não colocava a mão no bolso. Aí quando a diretoria investe, eu acho que a expectativa para título já vinha de 2 brasileirões, né? Para um título diferente ou mesmo para se manter com a hegemonia, é o maior campeão ainda de todos os tempos do Brasileirão, essa expectativa ficou ainda mais alta. Com 2 quedas seguidas, essas eliminações citadas por você, Diniz, teve ali um período de 10 dias, né? Foi curto, quedas precoces nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Só uma faixa de campeão paulista e outra, eram 3 meses sem perder no Brasileirão. Aí não é que você perde. Você perde para o seu rival, você reabilita o Corinthians que lutava contra o rebaixamento, você deixa escapar 2 pontos contra o Fortaleza em casa, ainda que o Fortaleza seja o 3º colocado. Jogos duros, né, e a Guga? distância para o Botafogo aumenta em 6 pontos. Mas, Guga... Hã? E jogos duros, né? E contra o Corinthians mesmo, o Palmeiras não fez um mau jogo, né? Perdeu, é verdade. Mas não foi um jogo péssimo, que o time jogou muito mal, um futebol horrível, que o Corinthians foi super dominante. É por isso, eu acho que eu fico um pouco incomodado. Eu acho que a questão é um pouco mais abrangente. O palmeirense gostaria de ver o Palmeiras disputando as finais da Libertadores, pelo time que tem, da Copa do Brasil, como aconteceu em anos anteriores, e o Palmeiras acabou saindo prematuramente ou, enfim, enfrentou adversários que o eliminaram. No Brasileiro teve esses 2 últimos jogos, que foi um empate aqui contra o Fortaleza e a derrota para o Corinthians, que é o clássico e que é um campeonato à parte. As vaias no intervalo, elas são, no meu entendimento, injustas. Primeiro porque está no meio do jogo, está no final do jogo e nesse momento o time precisa de apoio, porque afinal o Palmeiras ainda está vivo no campeonato. Hoje tem um jogo a mais, mas o Palmeiras está a 3 pontos do Botafogo, que joga amanhã. Tem ainda um confronto direto aqui no Allianz ainda. E se fosse no final do jogo, no meu entendimento, também seriam injustas pela campanha do time no campeonato. Vamos colocar o seguinte, mas o Palmeiras deveria estar disputando as outras competições. Existem outras equipes, as outras também se preparam. Tem investimento como o Palmeiras, tem organização como o Palmeiras. Num ano tão longo, num campeonato brasileiro, dos times brasileiros, todos se preparam. Você ganha numa temporada, na outra você chega próximo, acaba vencendo ou não. Então você tem que analisar tudo isso. E aí a questão da folga, que a gente brincou, que pode ter mais uma folguinha, isso aí é questão de você colocar pressão ou achar uma justificativa para tentar pressionar num momento onde, sinceramente, eu não concordo, porque agora, o Palmeiras conseguiu um grande resultado. Só uma coisinha que eu acho que a gente precisa contar que aconteceu aqui hoje, né? Teve um momento quando a vaia engrossa e quando a torcida começa a pedir o Dudu, eu já vi isso acontecer muitas vezes o técnico se retrai e, puxa vida, a torcida não está comigo. O Abel hoje fez o contrário. Ele foi para a torcida, chamou a torcida, vocês querem Dudu? É Dudu. Né? Quem é que vocês querem que saia? Caio Paulista, que é Felipe Anderson. E Felipe Anderson. Os 2 jogadores mais criticados pela torcida, ele tirou
os dois ao mesmo tempo, colocou o Dudu, chamou a torcida, falou com a torcida, e a partir daquele momento o número de chances do Palmeiras aumentou um pouco, né? Então, assim, tem que botar a responsabilidade também hoje da vitória no Abel. O Abel, com essas trocas aí, eu acho que ele trouxe o estádio com ele, e aí, né, foi o que foi. Ó, quem tem mais a explicar é o Renato Portaluppi. Boa sequência de programa, Valeu, gente. rapaziada. Vamos ao técnico Obrigado. do Grêmio. Falou que não podem jogar ou ao menos iniciar partidas nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Claro que o Botafogo entra, né, nessa rodada ainda a campo, né, joga com a equipe do Cuiabá, mas o torcedor do Palmeiras sabia que hoje era um jogo fundamental para as pretensões de títulos do time nesse Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, se não somasse pontos contra o Grêmio, e aí sim, né, se o Botafogo somasse seus pontos contra o Cuiabá, a diferença ia ficar muito grande, né, 8 pontos restando 5 rodadas. Não é o que vai acontecer, porque o Palmeiras venceu o jogo. Aliás, foi avassalador contra a equipe do Grêmio. Mais de 30 finalizações no gol gremista, né, com mais de 15 finalizações no alvo. O goleiro Marquezin foi o jogador mais exigido, fez grandes defesas, salvou a equipe do Grêmio de sofrer até um placar maior. E claro, teve nos pés do garoto Estevão a sua grande estrela, né, o jogador que bagunçou pelo lado direito, foi para cima do Reinaldo, fez o gol, aliás, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Estevão, e enfim, né, deixou o Palmeiras numa situação um pouco melhor nesse Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. Do outro lado, um Grêmio muito apático, jogando aqui no Allianz Parque. Como eu falei, se o Palmeiras teve mais de 30 finalizações, teve apenas 6. O técnico Renato manteve o time que jogou contra a equipe do Botafogo, mas não conseguiu produzir a ponto de ameaçar o gol da equipe do Palmeiras. Eu estou aqui na sala de entrevistas coletivas esperando as explicações, inclusive do técnico Renato. O Grêmio nessa rodada não entra na zona do rebaixamento, mas pode ver, por exemplo, para o Z4 cair bastante para 2 pontos. Então, agora o Grêmio volta a ligar o sinal de alerta, né, nessa excursão fora de casa, jogou 2 partidas fora contra a Fluminense e agora a Palmeiras, somou apenas 1 ponto e volta a se preocupar com a parte de baixo da tabela. Torcedor gremista imaginando que talvez 1 ponto aqui ou até 3 pontos o Grêmio pudesse brigar por algo mais nesse Campeonato Brasileiro. Mas o fato é esse, o Palmeiras venceu, volta a ter a confiança do seu torcedor depois da derrota para o Corinthians, começa a fazer mais cálculos em relação ao título do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, por outro lado, liga novamente sinal de alerta nessa briga contra o rebaixamento. Daqui a pouquinho o técnico Renato por aqui e também o Abel Ferreira para dar todas as explicações e falar sobre esse jogo aqui no Allianz Parque. Palmeiras 1, Grêmio 0, Edu. Tá bom, Berton. Tá aí então, os comentaristas da Plim Plim, Gustavo Villani e Companhia Limitada, mandando aí a opinião deles a respeito desse jogo do Verdão. Estevão resolveu aí pro Palmeiras 1-0, gol da cria da academia aí na segunda metade. Um abraço pra galera, inclusive de Portugal, acabei de lembrar de vocês agora, porque ninguém sabe, né? Olha só, próximo jogo do Verdão contra o Bahia, vamos ter aí a ausência, com certeza, já do Richard Rios, que tomou o cartão, vai estar na seleção da Colômbia, também o Estevão, que vai estar na seleção brasileira, o Everton vai estar na seleção brasileira também. Não se sabe se vai dar tempo dele jogar, porque aqui no Brasil a gente sabe como é que funciona o calendário, é uma bagunça, não se respeita a data FIFA, e quando finge quem respeita não é 100%, né? Tipo, os caras até meio que congelam o campeonato aqui, mas, tipo, a seleção joga na terça-feira, quando é na quarta-feira já tem jogo de time que tem, né, jogador na seleção convocado. Aí a Leila Pereira tem que mandar, o presidente do Palmeiras, mandar o aviãozinho lá para buscar o jogador e tentar chegar em tempo recorde para não jogar também, porque não tem como o cara jogar. Se bem que pode jogar, né, supostamente, porque ele não entrou em campo pela seleção, porque há um mito no Brasil que jogador do Brasil não serve para jogar na seleção brasileira como titular. Pelo menos é o que parece, segundo os últimos técnicos nas suas convocações. O que é contraditório, porque se você pegar o William, que jogou na Europa, no Chelsea, Shakhtar Donetsk, antes disso, era tido como uma espécie de craque brasileiro na Europa, mas não era... O cara não era, digamos, artilheiro de lugar nenhum, nem do time dele, nem do campeonato, nem de nada. Não era exatamente o que eu chamaria de um protagonista. Era um cracaço, ia para a seleção convocada, titular quase sempre, quase que 90% das vezes, pelo Dunga, pelo Mano, pelo Tite, até pelo Filipão, meu. Não jogou absolutamente nada na seleção brasileira, na verdade é essa, mal fez ali 1 ou 2 gols ali. O Dudu, cara, teve uma convocação que eu me lembro, diz o Tite que é 2, né? Bom,
Uma delas foi quando o Brasil jogou só com jogadores do território brasileiro. E o Dudu fez o gol da vitória, e de cabeça. O Bachola fez o gol da vitória de cabeça contra a Colômbia, hoje do Richard Rios. Na época não era, né? Mas a questão é, esse cara, esse William, veio pro Corinthians, saía escorraçado pela própria torcida do Corinthians, do qual, segundo dizem, ele era ídolo. Quer dizer, o cara, e tomou chapéus do Dudu Bachola, tá? Que entrou hoje, mudou o jogo do Palmeiras. Ou seja, o Dudu, ídolo do Palmeiras, ganhou tudo no Palmeiras, tá? Só faltou ganhar o Mundial de Clubes, mas aí também é querer demais, né? Quase ganhou do Chelsea, faltou 3 minutos aí, se não fosse aquele pênalti lá no apagar das luzes da prorrogação lá, a gente teria ganhado esse Mundial nos pênaltis, porque quebraria-se ali a sina do calcanhar de Aquiles do Palmeiras de Abel Ferreira. Disputa de pênaltis. Eu vejo você no próximo vídeo, que pode ser esse. Conto com seu comentário. Se você concorda ou discorda de mim, já pode mandar pode baixar pode soltar o verbo aí no intervalo aí no comentário à vontade. Nesse vídeo, então, a gente se vê de novo aí. Avante palestra!